Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de ciências. E o conteúdo dessa semana é Classificação das plantas. Classificação das plantas. Os biólogos agrupam os seres vivos em categorias, a fim de evidenciar nessa classificação o parentesco evolutivo. E para isso, criam critérios para a classificação. O primeiro critério que a gente vai observar é presença de sistema vascular. Como podemos observar no esquema, as plantas elas podem se dividir em avasculares e vasculares. Avasculares é quando ela não apresenta sistema vascular, certo? Ou seja, não apresenta vasos condutores de seiva, que é o xilema e o floema, como a gente já estudou em aulas passadas. E nessas plantas que são avasculares, incluem as briófitas, que é um tipo de planta que a gente vai estudar mais na frente. E já as vasculares, gente, são as plantas que apresentam vasos condutores de seiva, né? Tem sistema vascular, que é o xilema e o floema, certo? O segundo critério que vamos estudar é a reprodução por sementes. Então, vamos aqui observar esse esquema. E vamos ver que as plantas vasculares podem se dividir de duas formas. Nas plantas que não se reproduzem por sementes e nas plantas que se reproduzem por sementes. Nas plantas que não se reproduzem por sementes, incluímos as pteridófitas, certo? Que a gente vai ver um pouco mais sobre elas mais na frente. O terceiro critério é presença de flores e frutos. Vamos observar o esquema e a gente vai perceber aqui que as plantas que formam sementes se dividem em plantas que não formam flores nem frutos, as chamadas gimnospermas, e em plantas que formam flores e frutos, as chamadas angiospermas. Agora vamos estudar os 4 grandes grupos que classificam as plantas e suas características. O primeiro grupo, primeira classificação, são as briófitas, que são plantas sem sistema vascular, sem sementes, sem flores e sem frutos. Como exemplo, temos os musgos e as hepáticas. Segundo grupo, segunda classificação, são as pteridófitas, plantas com sistema vascular, sem semente, sem flores e sem frutos. Temos como exemplo as samambaias e as avencas. Terceira classificação, são as gimnospermas, plantas com sistema vascular, com sementes, sem flores e sem frutos. Como exemplo, temos as araucárias e a cica. E o quarto e último grupo são as angiospermas, que são plantas com sistema vascular, com sementes, com flores e com frutos. Ou seja, ao contrário das demais que faltam uma coisa ou outra, as angiospermas têm tudo: sistema vascular, sementes, flores e frutos, certo? E como exemplo das angiospermas temos os tomateiros e as mangueiras. Dentre todas as classificações que a gente acabou de estudar, vamos estudar mais a fundo as angiospermas, por elas serem plantas mais complexas, pois elas possuem sistema vascular, flores, sementes e frutos, ou seja, ela é completa. As flores são estruturas relacionadas à reprodução dessas espécies. Após o florescimento, a flor origina um fruto com uma ou mais sementes. Cada uma delas, ao germinar, poderá originar uma nova planta dessa mesma espécie, ou seja, vai formar um novo indivíduo. Ou seja, um fruto, ele é capaz de, através da sua semente,
originar um novo indivíduo, uma nova planta. Por exemplo, o abacate ele só possui um caroço, que é a semente, né? Então ele só é capaz de gerar uma nova planta. Já a laranja, por exemplo, a laranja tem várias sementes, né? A gente não sabe ao certo. Cada laranja tem uma certa quantidade de sementes, mas pode mudar de uma para outra. O que a gente sabe é que é mais de uma semente. Então a laranja, através das suas sementes, pode originar várias novas plantas, certo? É importante entender que essas plantas que produzem frutos, elas se reproduzem sexuadamente. Então vamos aqui analisar esse esquema. Reprodução sexuada de angiospermas requer gameta masculino, que se chama núcleo espermático, e gameta feminino, que se chama oosfera. Unem-se na fertilização ou fecundação. Mas antes da fertilização, acontece a polinização, que é a chegada de um grão de pólen à parte superior do capelo, que é uma parte que se encontra na flor, certo? Após isso, origina o zigoto, desenvolve-se o embrião, que fica dentro da semente, protegida pelo fruto, certo? Então, se o fruto tem uma semente, ele tem um embrião, que é capaz de originar uma nova planta. Se o fruto tem, por exemplo, 3 sementes, ele vai ter 3 embriões, capazes de produzir 3 novas plantas, certo? Para ocorrer a reprodução sexuada de plantas, como acabamos de ver, contamos com a ajuda do que chamamos de agentes polinizadores. O vento tem grande atuação no espalhamento do pólen de diversas espécies de plantas, favorecendo assim a polinização. Dependendo das circunstâncias, gotas de água de chuva respingando sobre as flores também podem atuar na condução do pólen da anteira até o estigma. Além do vento e da água, diversos animais, como insetos, pássaros e morcegos, exercem papel relevante nesse processo. Ao visitarem as flores para obter alimento, levam consigo grãos de pólens grudados em seus corpos, que vão polinizar outras flores da mesma espécie. Hoje aprendemos que através das sementes podem ser geradas novas plantas, mas para isso é preciso que ocorra a dispersão de sementes. Quando o animal come frutos como laranja, tomate ou goiaba, ele pode deixar cair algumas sementes. Outras ele pode engolir. Algumas das sementes engolidas sairão intactas nas fezes. E no momento em que isso ocorrer, pode ser que o animal esteja em locais mais distantes. Isso ajuda a espalhar as sementes em diferentes ambientes. Frutos saborosos são, portanto, uma importante adaptação que algumas plantas exibem e que ajuda na dispersão das sementes e na propagação da espécie, pois atraem os animais. Então, alguns animais têm importante papel no espalhamento das sementes de plantas e podem, por isso, ser denominados agentes dispersores de sementes. Você não deve confundir a atuação de animais na polinização com a atuação deles na dispersão das sementes. São coisas diferentes, tá bom? A nossa aula chegou ao fim, turma. Beijos e abraços virtuais. Até a próxima aula.